Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 9. Título do capítulo: Interlude interminável trivial disputa entre o rei de espadas rainha de copas. Por que você está aqui, serpente? Sua próxima operação não começou? Essa é uma boa saudação, Selene. Selene foi devolvida à Federação. Sentada em seu container dentro do laboratório, ela fez sua pergunta a Vika, a qual ele respondeu com um encolher de ombros indiferente. Ele não ofereceu nenhuma resposta real, simplesmente olhando para ela com um sorriso fino e venenoso de uma cobra. Não é hora de você começar a falar com Nozen da mesma forma que fala comigo? Afinal, essa é a sua verdadeira natureza como unidade da Legion. Apenas alguns dias atrás, você estava rindo, e ele ainda não tinha percebido exatamente o quanto isso causou pressão em você. A Legion eram máquinas de matar e nada mais. E as máquinas de matar normalmente não precisariam ser capazes de expressar a fala ou a emoção humana. Sendo um pastor, Selene conseguia se lembrar dessas coisas, mas a Legion não estava equipada com os meios para replicar essas funções. Na verdade, até mesmo conversa fiada colocava uma pressão sobre ela que ameaçava fritar seu cérebro de micromáquina líquida. E ainda assim, ela não queria interagir com Shin usando seu léxico mecânico normal. Apesar de tudo, Shin tentou tratar Selene não como uma unidade da Legion, mas como uma pessoa. E ela não queria enfrentar as emoções de Shin com um comportamento que provasse que ela não era nada mais do que outra máquina de matar estúpida. Porque esse fato provavelmente causaria grande dor àquela doce e problemática criança. O que você exige de mim? Vika encolheu os ombros novamente, optando por não prosseguir com o assunto. Você mencionou uma unidade morfo número 4, que serviria como vanguarda da segunda ofensiva em grande escala. Encontramos um modelo que corresponde a essa descrição nos países da frota. Unidade de combate naval, equipada com canhão elétrico. Um navio de guerra, ou melhor, um navio de assalto anfíbio. Por um momento, Selene permaneceu em silêncio. Ela postulou que unidades morfo produzidas em massa podem estar em construção, mas, navio de guerra? Nos países da frota? Desconhecido. Além dos limites da jurisdição desta unidade. Os dados relativos às bases de comando de cada área e à construção de unidades protótipos experimentais são de conhecimento apenas das unidades comandantes de cada área de combate. Isso faz sentido, sim. Para manter as informações confidenciais em segredo, as informações não são repassadas a nenhuma unidade, exceto aos responsáveis. Além disso, é desconcertante. Concordo. A câmera externa refletiu o leve brilho nos olhos violeta imperiais de Vika. O que eu queria confirmar com você é que o núcleo de controle deste encouraçado da Legion teve as redes neurais de outras pessoas adicionadas ao seu Shepard, como um banco de dados externo. Mesmo como método de melhorar a Legion, está realmente uma escolha incomum. Eles poderiam simplesmente ter trocado o antigo pastor por um novo. A Legion era uma máquina de matar. O processador central de uma unidade nada mais era do que um componente. Não havia como trocá-lo, se necessário, não fosse uma opção. Além disso, existe o tipo de alta mobilidade. Você disse que foi desenvolvido como parte da pesquisa sobre inteligência artificial. E você também disse que demos um nome interessante. Phoenix. O pássaro imortal que imolou seu corpo quando estava à beira da morte, apenas para renascer das próprias cinzas. Vida eterna é o principal recurso do Phoenix. Foi produto de uma pesquisa sobre a imortalização da inteligência artificial. A Legion pode ser produzida em massa, mas existem unidades que não podem ser substituídas. O objetivo da pesquisa era encontrar uma maneira de essas unidades permanecerem vivas para sempre. Por outras palavras, este é um projeto para a imortalização de pastores. E o fato de os pastores buscarem a imortalidade. O fato de insistirem em conectar novas redes neurais em vez de substituí-las completamente significa: os pastores atuais estão perseguindo obstinadamente a preservação de suas personalidades ou, se me permitem ser tão estranhamente poéticos, de sua própria sobrevivência, não é?
É quase como se eles temessem a morte, assim como os humanos frágeis e fracos que os pastores foram em vida. Produzir em massa o Fônix e trazer o Noctiluca para o rebanho não faz sentido no âmbito do reforço dos pastores. Esse foi o consenso entre os oficiais da Frente Ocidental após o relatório do esquadrão de ataque. Enquanto o Major-General Altner afirmava isso, Willen, o chefe do Estado-Maior, e Gretchen, que havia retornado à base para comandar a operação em 3 frentes, assentiram. Estavam todos no quartel-general integrado da Frente Ocidental, na sala do chefe do Estado-Maior. Usar o Fônix para reunir as cabeças dos comandantes é uma coisa. Mas carregá-los em um navio de assalto anfíbio como unidades de infantaria? Esse tipo de aplicação não faz sentido. Grauvol teria sido suficiente. Não, Grauvol teria sido realmente a melhor escolha. O Fônix se concentrou na velocidade a ponto de descartar armas reais e armaduras pesadas, o que era uma falha fatal na perspectiva de Richard. A guerra moderna apresentava canhões com alcance efetivo de várias dezenas de quilômetros e de até 100 quilômetros. O Fônix, que só tinha armas brancas, ficava indefeso diante de uma barragem de artilharia, a menos que cruzasse grandes distâncias sob fogo letal. Sua relativa agilidade e camuflagem ótica eram totalmente insignificantes quando confrontados com o alcance e raio efetivo de altos explosivos. Mesmo quando se aproximou com sucesso do esquadrão de ataque da sua rainha, eles foram capazes de estabelecer contramedidas eficazes para derrotá-lo. E, na verdade, havia perdido repetidamente para Undertaker, que era otimizado para combate corpo a corpo, mas, ao contrário dele, era uma unidade tripulada. O Fônix não produziu nenhum resultado que encorajasse a Legion a produzi-lo em massa. E ainda assim eles escolheram fazer isso. Para começar, o Noctiluca é um conceito estranho por si só. Provavelmente pretendiam introduzi-lo contra os países da frota ou na sua luta contra o Reino Unido. Mas o primeiro não era um oponente que precisaria do elemento surpresa para derrotar. Eles poderiam simplesmente tê-los sufocado com suas forças existentes até que morressem. Enquanto Gretchen falava, ela apoiou o rosto na mão e acenou com desdém para outra. Ela não gostou da crueldade do assunto, mas não teria alcançado o posto de coronel se não percebesse que às vezes esse pragmatismo insensível era necessário. E o Reino Unido também não faz sentido como adversário. É um país do norte, o seu clima é muito frio e a sua população é relativamente pequena. Acima de tudo, seu terreno está repleto de falésias que deveriam ser impossíveis de serem atravessadas pelo Noctiluca. Tudo o que isso significaria é que se a Legion trouxesse o Noctiluca para lá, ela só acabaria em campos de batalha onde não seria útil. Mas permanece o fato de que tem um nível de poder de fogo que não podemos ignorar. Cheira a uma diversão. Provavelmente deveríamos assumir que eles têm algum tipo de ângulo. Ainda assim, por mais óbvio que seja um engodo, temos que lidar com isso. Por mais irritante que seja, continuou Willen, claramente frustrado. Isso foi surpreendentemente sincero vindo dele. Nada odiava mais do que ter suas emoções lidas, e só demonstrava esse tipo de honestidade diante de pessoas como Richard e Gretchen, que o conheciam há muitos anos. Acho que o verdadeiro objetivo da Legion estava na base Mirage Spire, disse Richard. Não havia nenhuma razão real para construí-lo sobre o mar. Seja uma planta de produção ou um posto de comando, eles poderiam ter construído em terra firme. Como bem disse o príncipe Victor, é um desperdício de recursos. E é exatamente por isso. A Legion deve ter tido algum motivo que os forçou a construir uma base marítima, você diz. O que você acha, Gretchen? Willen direcionou a conversa para ela. Não temos informações suficientes para formar uma hipótese, senhor. Exceto. Bem, acho que eles deram muita importância à criação de uma base que fosse difícil de encontrar. Estamos mantendo um olhar atento sobre seus territórios terrestres. Mas como eles não desenvolveram nenhuma unidade naval conhecida, juntamente com o fato de que não houve batalhas conhecidas da Legion que ocorreram debaixo d'água, nunca teríamos pensado em procurá-los no mar. Richard considerou as palavras dela com um pum. O raciocínio foi verificado e correspondia às informações adicionais que receberam da Santa Teocracia durante a expedição até lá, sobre as tendências claramente não naturais entre a Legion em seu território.
O comportamento da Legião, e talvez até o seu objetivo, pareciam combinar perfeitamente. Era como se estivessem tentando desviar a atenção da humanidade de algo até o momento certo, talvez de algum tipo de instalação que está sendo construída ou de sua finalidade. Willing, é possível analisar e reproduzir com precisão a estrutura do Mirage Spire usando o gravador de missão do Reginleif? Grete perguntou. Está sendo trabalhado, mas não temos dados de imagem suficientes para criar uma reprodução perfeita, respondeu. E como o Noctiluca foi além e destruiu sua própria maldita base, não podemos investigá-lo mais. Porém, acho que o fato de Noctiluca ter decidido destruir o local dá credibilidade à ideia de que o Mirage Spire em si era o objetivo principal aqui. Então, na próxima operação, teremos que tentar obter as informações da base deles. E é por isso que você finalmente está fazendo o que tem evitado todo esse tempo e organizando os exércitos privados da antiga nobreza em regimentos militares livres. Durante a Era do Império, cada nobre possuía uma força militar composta por seus subordinados e parentes de sangue. Quando a Federação surgiu, os nobres influentes mantiveram suas posições de alto escalão. Entretanto, a Revolução conquistou à classe média o direito de se juntar ao exército e expandir o seu número e influência sobre o exército. Devido às segundas intenções de ambos os grupos, os exércitos privados que os nobres de alto escalão mantiveram para proteger a sua propriedade privada nunca foram organizados no exército da Federação, apesar de 11 anos de guerra e inúmeras baixas. O facto de esta organização privada estar a ser introduzida significava que o exército da Federação estava finalmente e verdadeiramente a perder a compostura. Mesmo que a unidade de elite dos nobres, que havia sido incorporada às Forças Armadas da Federação, ainda não tivesse feito nada digno de nota. Vou deixar registrado, mas os regimentos livres não são vistos com bons olhos, observou Grete. Não importa quantos soldados comuns tiveram que morrer, os nobres só se importavam com suas lutas pelo poder. E assim seus soldados aprenderam a buscar o mérito por todos os meios possíveis. Apesar de seu comentário mordaz, Willing, que era um nobre, não pareceu se importar. As reclamações dos plebeus são vazias. Foram eles que rejeitaram a organização dos exércitos privados em forças armadas porque não queriam que os nobres tivessem mais influência marcial. Dito isto, a verdadeira razão pela qual a introdução dos exércitos privados foi adiada foi porque eles estavam à espera que o número de plebeus diminuísse naturalmente após o seu combate contra a Legião. Uma razão fria, Richard ponderou, e certamente não algo que pudesse ser dito em voz alta. Os nobres vigiavam a guerra contra a Legião despreocupados, já que a maioria dos soldados civis morria no conflito. E então, à medida que a guerra se aproximava naturalmente da sua conclusão, eles forneceriam os seus exércitos privados aos militares da Federação como forças fortes e saudáveis, permitindo à velha nobreza assumir o controle. Este era o verdadeiro objetivo dos nobres. Eles estavam se preparando para o conflito entre a aristocracia, que certamente iria estourar quando a guerra se intensificasse. Durante os últimos dias do Império, a corte imperial se dividiu em facções, e a maioria das pessoas não sabia disso. A facção imperial, que tinha como propósito declarado a proteção da família real imperial, foi reduzida a uma turba desordenada com a extinção da linha imperial. Mas houve uma facção que procurou instalar-se como a nova linha imperial. Uma facção que manteve o seu poder e influência até agora e conspirou para derrubar o governo. A arquiduquesa Brantolotte se considera a rainha da nova linhagem imperial e, na verdade, ela não se importa se algum dos plebeus morrer. É por isso que enviaram aquele regimento, Mirmecoleio. Esse foi o regimento que foi enviado para a Santa Teocracia com o esquadrão de ataque. Antlion, um monstro com cabeça de leão e corpo de formiga. Um patético cruzamento de uma criatura que poderia caçar sua presa, mas nunca seria capaz de digeri-la, inevitavelmente morrendo de fome. Na verdade, uma coisa lamentável. Honestamente, vocês, nobres, não abandonaram suas antigas lutas internas, mesmo com o Império em ruínas. Enquanto Richard apertava os olhos com autodepreciação e uma pitada de melancolia, a voz de Grete interrompeu seus pensamentos. O antagonismo e rivalidade de longa data entre os Onyxes e os Piropes que vem acontecendo desde o início do Império. Suspeita-se que a unidade inimiga na Santa Teocracia ajude Noctiluca com seus reparos e seja algum tipo de novo modelo que está de alguma forma relacionado a ele.
Você não precisa obter nenhuma informação do Noctiluca, então provavelmente usará esse novo protótipo de arma para destruí-lo. Você não pode permitir que os Piropes, o regimento Mirmecoleio, coloquem as mãos em qualquer informação crucial, não é? Richard encolheu os ombros. Grethe estava certa, até certo ponto. O Noctiluca não servia para coletar informações. Xi havia confirmado isso. O pastor que o possuía não era um oficial imperial. Não tinha as informações de que eles mais precisavam. Os Piropes têm seus próprios motivos ocultos, assim como nós. Afinal, a primeira divisão blindada conta com o Capitão Nosem. Ele está sob a proteção do presidente interino, Ernst Zimmermann. E o mais importante, ele é um Nosem. Ernst serviu como presidente porque liderou a revolução e foi apoiado pelos cidadãos, mas o sucesso da revolução não poderia ser atribuído apenas a ele. Ele era um Jet, considerado uma subraça dos Áquila, e um servo. Ele foi apoiado pelas famílias Onyx, que, sob as instruções do seu líder, pressionaram pela democracia. Essa facção incluía a Casa Altner, a família de Richard, e a Casa de Willem e Renfried. E havia a maior facção Onyx, que, depois da guerra, provavelmente entraria em conflito com a Casa Brantolotte e as famílias Pirope sob seu comando em sua tentativa de coroar sua arquiduquesa. O líder dessa facção Onyx era a Casa Nosem. A espada amaldiçoada do Império, os Generais Negros. Guardiões da Casa Del Adler e descendentes dos Destruidores. São eles que não querem que ele roube o crédito por afundar de forma brilhante a unidade mais poderosa da Legion até hoje. Eles desejam impedir a capacidade dele e dos 86 de mostrar às massas mais feitos de heroísmo. Isto é o que a megera dos Brantolotes e sua nova facção dinástica estão tentando alcançar. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.